Olá, turma boa! Vamos falar sobre a equação da circunferência, mais especificamente a equação reduzida da circunferência. E aí, vamos lá? Primeiramente, vamos revisar o que é uma circunferência. É o conjunto de todos os pontos equidistantes a um ponto central. Circunferência é o conjunto de todos os pontos equidistantes a um ponto central. Esse ponto central é o centro da circunferência. A gente vai chamar ele de C. E ele vai ser representado através do plano cartesiano por um par ordenado, A e B. Ok? E qualquer ponto que pertença à circunferência, nós vamos marcar ele ali, né? É um ponto P genérico de par ordenado x e y. Vale lembrar que a circunferência ela vai estar localizada no plano cartesiano. Bem, a distância do centro até uma das extremidades, do centro até o ponto P, essa distância é chamada de raio da circunferência. E vai ser muito importante essa medida para o nosso estudo futuro, beleza? Então vamos nessa, determinar a equação reduzida da circunferência. Distância do ponto C até o ponto P é igual à medida do raio. Todo mundo concorda? A distância entre dois pontos, a gente calcula ela através de uma expressão matemática, uma formulazinha matemática. Ó. Essa aí que está na tela. O quadrado da diferença entre x e a, mais o quadrado da diferença entre y e b, e extraindo a raiz quadrada. Essa expressão matemática é a distância entre dois pontos. Lembrando que x e y pertencem ao ponto P e a e b representam o centro da circunferência. E nós temos aí o raio, ok? E quando a gente eleva os dois membros ao quadrado, esse radical ele é eliminado, porque quando eleva o radicando ao quadrado e extrai a raiz quadrada, então o símbolo do radicando ele desaparece. Ou, como comumente a gente diz, que esse radical ele passa para o outro lado da igualdade e quando passa para o outro lado da igualdade ele se transforma na operação inversa. O inverso da radiciação é a potenciação, ok? Então, vale lembrar, o radical 2, né, de índice 2, passando para o outro lado da igualdade, transforma-se no expoente 2 também. E está aí a equação reduzida da circunferência. Quadrado da diferença de x e a, mais o quadrado da diferença de y e b, e tudo isso igual ao raio ao quadrado. Não se esqueça, a e b são valores que representam o centro da circunferência, a localização do centro da circunferência. E r é a medida do raio. Vai ser muito fácil, muito tranquilo a gente trabalhar. Então, vamos ver aqui o primeiro exemplo. Vamos lá? Nós temos a circunferência e o centro da circunferência é o centro C, ok? Primeiro, para a gente ter uma melhor observação do exemplo, do problema, da questão, escreva sempre a equação reduzida da circunferência. Tá aí, quadrado da diferença de x e a, mais o quadrado da diferença de y e b, igual ao raio ao quadrado. E agora, ó, vê só. O centro da circunferência ele está localizado em 3 de x, 3 na horizontal, 3 no eixo das abscissas e 2 no eixo vertical, no eixo y, no eixo das ordenadas. Então, o centro ele se localiza em 3 e 2. 3 e 2. Fazendo, então, essa troca, ó, 3 e 2. Como eu disse, o A é referente ao primeiro valor, é referente ao 3, e o B é referente ao segundo valor, valendo 2. E o raio dessa circunferência, galera, é 2. Se você observar bem a figura, passa 2 quadradinhos até
a extremidade. Qualquer extremidade, do centro até qualquer extremidade, passam-se aí 2 quadradinhos. Então, o raio é 2. Viu como foi fácil? Viu como foi tranquilo? Olha aí, pronto. Já achamos a equação reduzida dessa circunferência, ok? Outra observação importante. Se o centro ele possui valores de coordenada positivo, então, olha lá o jogo de sinal lá embaixo. Se o centro possui valores de coordenada negativos, então faz o jogo de sinal. Menos vezes menos, mais. Beleza? Vamos ver mais uma situação problema. Dada a equação, quadrado da diferença x e 4 mais quadrado da diferença y e 3 igual a 9, qual é o centro e qual é o raio da circunferência? Qual é a medida do raio? E qual é a coordenada que representa o centro? Vamos descobrir agora. Vamos nessa? Bem, como eu digo sempre, primeiro escreva a equação reduzida. Escreveu a equação reduzida, ó, o 4 é o primeiro valor, então ele é o valor de A. E o 3 é o segundo valor, ele é o valor de B. Então, o nosso par ordenado vai ser 4 e 3. O par ordenado que representa o centro, 4 e 3. Olha lá, já apareceu no plano cartesiano. Centro, 4 e 3. E o raio? O raio era 9 ali a igualdade. E o que a gente precisa observar é que o raio é ao quadrado. Então, 3 ao quadrado é 9. Então, o raio é 3. Por quê? 3 ao quadrado é 9. E já estava resolvido. É como se a gente voltasse à forma de potência. Então, sendo o raio 3, ó, do centro até uma das extremidades, 3 quadradinhos é o raio, e aí desenhou a circunferência, ok? Então, o centro dessa circunferência, 4 e 3, beleza? E o raio é 3. A equação já foi dada, coube a nós determinar o par ordenado que representa o centro e a medida do raio. Beleza? Curtiu? Vamos ver mais um exemplo agora. Ó. Contextualizando, vamos ver uma questão do cotidiano, questão de vestibular. Ó, vamos nessa. A massa utilizada para fazer pastéis folhados, depois de esticada, é recortada em círculos ou discos de igual tamanho. Sabendo que a equação matemática da circunferência que limita o círculo é quadrado da diferença de x e 2 mais o quadrado da diferença de y e 3 igual a 7 ao quadrado, pergunta qual é o diâmetro de cada um desses discos que servirão de pastel. Então, observando aí a equação, vamos já extrair essa equação, né? Vamos tirar esse dado do enunciado e vamos deixar ela separadinha. Lembre-se, o primeiro valor que está no parênteses do x é A e o segundo valor que está no parênteses do y é B. Eles fazem parte do centro e depois da igualdade nós temos o raio. Então, ó, como eu falei para vocês, o centro 2 e 3 e 7 é o raio. Olha aí, 2 e 3 o centro e 7 o raio. Só que a pergunta, o enunciado, o problema, não quer saber o raio, quer saber a medida do diâmetro. E o que é diâmetro da circunferência? Diâmetro é a distância que liga duas extremidades da circunferência, passando pelo centro da circunferência. Repetindo, diâmetro é a medida, é a distância que liga duas extremidades da circunferência, passando pelo centro da circunferência. Então, se a gente já tem o raio, a gente sabe que diâmetro é o dobro do raio, ok? Diâmetro representa o dobro do raio. E o dobro de 7 é 14. Então, a alternativa certa, 14. Veja que é uma questão do cotidiano, uma questão de vestibular e que não teve tanta dificuldade assim para resolver ela, ok?
marcou a alternativa correta, circulou, letra D, o dobro de 7, 14, pediu diâmetro, não pediu raio. Beleza? Curtiu? Tamo junto, acesse aí outros vídeos, curta esse, compartilhe com seus amigos, assista toda a playlist do terceiro ano e até a próxima!